Olá, eu me chamo Murilo Araújo e neste vídeo eu irei apresentar um projeto que desenvolvi utilizando a linguagem de programação Java. Este projeto pode ser executado através do terminal e consiste em um sistema de gerenciamento de um catálogo de jogos em uma loja online. Como principal recurso utilizado na elaboração deste projeto, temos a IDE do Apache NetBeans, onde realizou-se todo o processo de codificação, além de servir como um ambiente de testes e execução para o nosso projeto. Inicialmente, temos uma classe chamada Jogo, que define alguns atributos correspondentes a quaisquer tipos de jogos. Esta classe define alguns atributos, como título, preço, publicadora, data de lançamento e a data de inserção no catálogo. Além disso, criamos uma constante chamada data formatada, que utiliza uma função da classe DateTimeFormatter, que irá definir a ordem como os elementos de uma data serão exibidos. Neste caso, utilizamos o padrão convencional da língua portuguesa, com a data sendo exibida no padrão dia, mês, ano. Em seguida, temos o método construtor desta superclasse, em que a data no qual o jogo é inserido no catálogo corresponde à data atual de nosso dispositivo. E para isso, utilizamos a função now da classe localDate. Utilizamos um método chamado formatarData para atribuir a formatação das datas para uma data passada como argumento. E por fim, temos os métodos get e set para cada um dos atributos desta superclasse. Em seguida, temos a classe Jogo Físico, que é uma subclasse da classe Jogo, que define dois atributos para jogos que são comercializados através de mídias físicas, como cartuchos ou CDs, sendo os atributos de estoque e a data em que o jogo está disponível para compra. Neste caso, através do método construtor, nós afirmamos que a data na qual a mídia física de um jogo passa a estar disponível para compra corresponde a um período de 7 dias posteriores à data em que o jogo foi adicionado no catálogo. E da mesma forma, a classe utiliza métodos get e set para todos os seus atributos. Por outro lado, temos a subclasse Jogo Plataforma, que define dois atributos correspondentes a jogos que são disponibilizados através de plataformas digitais, como o atributo tamanho, que define o tamanho em gigabytes, caso o jogo seja instalado por um usuário, e o atributo plataforma, que indica a plataforma digital na qual o jogo é recomendado. E aqui temos os métodos get e set para os atributos desta subclasse. Em seguida, na classe de métodos auxiliares, temos aqui os métodos de leia texto, leia inteiro e leia decimal, que serão utilizados para facilitar a escrita de comandos que envolvem a entrada de dados, utilizando a função nextLine juntamente com as classes wrappers, para evitar problemas envolvendo a entrada de dados inválidas através do scanner. E ainda, nós temos o método invalidar argumento para lançar a exceção do tipo illegal argument exception, a fim de facilitar a escrita dessa exceção. Da mesma forma que a classe jogo, a classe cadastro jogo define alguns métodos correspondentes ao cadastro dos jogos, como por exemplo, o método cadastrar dados comuns, que será utilizado durante o cadastro a fim de formar dados que são comuns a ambos os tipos de jogos, como o preço, publicadora
e data de lançamento. E um método chamado exibir jogo cadastrado, que define quando o jogo é cadastrado com sucesso. Em seguida, temos a classe cadastro mídia física, que herda características da classe cadastro jogo, apresentando um método chamado cadastrar, que irá definir o cadastro de determinados atributos que são exclusivos dos jogos comercializados via mídia física, como o estoque. Além disso, utilizamos de uma mensagem para exibir que a mídia física do jogo estará disponível para compra a partir do método get do atributo da data disponível para compra. Da mesma forma, a classe cadastro jogo plataforma herda dos métodos utilizados na classe cadastro jogo, apresentando um método chamado cadastrar, que irá definir o cadastro de determinados atributos correspondente aos jogos de plataforma, como o tamanho em gigabytes ou a plataforma no qual o jogo é recomendado. Prosseguindo com o nosso projeto, temos a classe visualizar catálogo, que define alguns métodos para a exibição do catálogo de jogos ao acessarmos o catálogo através do menu da nossa classe principal, e o método exibir catálogo, que irá exibir, por meio de uma lista ordenada, criada através de laços for each, os jogos que forem cadastrados e armazenado nas listas dinâmicas definidas na classe principal. Temos a classe remover jogo, que também irá definir alguns métodos para a remoção de jogos do catálogo através dos seus nomes, sejam eles mídias físicas ou jogos digitais. E aqui, em ambos estes primeiros métodos, utilizamos uma função da classe ArrayList chamada removeIf, que estabelece uma condição. Caso o nome fornecido pelo usuário seja igual ao nome do jogo, este será deletado do catálogo. E por fim, nós temos a nossa classe principal, chamada app, onde iremos executar o nosso projeto. Aqui, nós inicializamos um objeto da classe scanner para inicializar a entrada de dados e criamos duas listas dinâmicas utilizando a classe ArrayList, que irão armazenar jogos que forem sendo cadastrados. Em seguida, dentro de um laço de repetição while, nós utilizamos um bloco try-catch, onde dentro dele nós chamamos o menu de opções para que o usuário informe um valor e, através desse valor, caso o usuário informe um número de 1 a 6, uma operação será realizada, como cadastrar um novo jogo, verificar o catálogo, remover um jogo do catálogo ou sair do sistema. Em seguida, temos aqui os métodos exibir menu para inicializar o nosso menu de operações e um método para encerrar o sistema caso o usuário informe a opção de número 6. Dessa forma, vamos executar esse projeto no nosso NetBeans para que vocês possam compreender como esse projeto funciona na prática. Certo. Vamos escolher, por exemplo, a opção de número 1. Aqui, nós utilizamos um número para representar os meses. Então, neste caso, é o mês 11 e o ano. Vamos definir 15 unidades para o nosso estoque e o jogo é cadastrado com sucesso. E a data na qual ele é inserido no catálogo corresponde à nossa data atual.
Vamos utilizar o preço zero para ver o que acontece. Se verificarmos os jogos já cadastrados no catálogo, utilizando a opção 3, temos aqui os jogos enumerados. E aqui, no caso do jogo FIFA 25, o preço dele está como gratuito. E a seção dos jogos de plataforma está vazia. Vamos cadastrar mais um jogo de mídia física, desta vez o The Last of Us. Desta vez, vamos dizer que o estoque está vazio. Verificando o catálogo, o jogo é criado na seção de mídias físicas. Vemos que o jogo está esgotado. Vamos agora cadastrar um jogo de plataforma. São dois. Como por exemplo, vamos estipular que o seu preço seja de R$0. Como o Clash Royale é um jogo de 200 MB, então nós utilizamos 0.2. E aqui a sua plataforma será a Play Store. Vamos cadastrar um segundo jogo de plataforma, desta vez o Call of Duty. Vamos dizer que o seu preço é de R$199, por exemplo. Será de 1,3 GB. E a plataforma sendo PlayStation 4, por exemplo. Vamos verificar o catálogo. E aqui, a seção dos jogos de plataforma agora já apresenta os jogos que foram cadastrados. Vamos adicionar só mais um jogo para preencher o nosso catálogo. R$25, 10. Ah, não, cometi um erro.
Vamos agora remover um jogo com base no seu nome. Informamos o nome do jogo que desejamos remover. Verificamos o catálogo novamente e agora o jogo foi removido. Vamos testar, por exemplo, com o nome do jogo não sendo escrito da maneira convencional. Então, por exemplo, Minecraft. Aqui nós temos uma diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, mas ainda assim o jogo é removido com sucesso. Verificamos o catálogo novamente e percebemos que o jogo foi removido. Vamos remover também um jogo da seção de mídias físicas, como por exemplo o Super Mario World. Vamos dar alguns espaços em branco aqui. Aqui nós temos uma mensagem acusando que o jogo não foi encontrado na seção de mídias físicas, pois aqui nós informamos alguns espaços em branco no nome do jogo. E aqui o sistema acusa como um erro. Conferindo o catálogo novamente, percebemos que o jogo ainda está lá. Vamos verificar, por exemplo, se o usuário informar uma opção que está fora desse intervalo de 1 a 6. Por exemplo, 37. Se informarmos, por exemplo, letras, o sistema acusa de que este valor não é um número inteiro e válido. Número 6 para sairmos do programa. E assim, o programa é encerrado. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos lançamentos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!